Nós, empresários, vivemos em reuniões. Algumas dessas reuniões são eficientes, mas muitas outras são desnecessárias. Os 3 P's de uma reunião eficiente são pauta, pragmatismo e plano de ação. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de como ter reuniões produtivas sendo empresários. Deixa o seu like, deixa o seu joinha nesse vídeo, deixa comentários com dúvidas, adicionando percepções. Adoro interagir com você que faz parte aqui da Nação Empreendedora. Olha só, não tem como ter uma reunião eficiente sem pauta, porque quando a gente não tem pauta, a gente perde o foco na reunião. Você, por exemplo, está falando de um problema lá no financeiro, aí de repente já aparece um problema do estoque, de repente já fala do gerente do banco que acabou de ligar. Então, a pauta, ela delimita o escopo da reunião. E quando eu faço isso, eu ganho capacidade de foco. E aí, eu cumpro ali os assuntos que foram previamente planejados e definidos com muito mais agilidade, muito mais velocidade. Claro que naturalmente, numa reunião que você tá ali, seja 1 a 1 com um colaborador, com uma equipe, ou mesmo um fornecedor, aparece uma ou outra coisa, né, lateral à pauta. Mas eu não posso estar falando de abacaxi e de repente estar querendo falar de foguete espacial, né? Se eu tô falando de abacaxi e apareceu aqui o assunto de pera, pêssego, beleza, tá no mesmo campo semântico, né? Faz sentido talvez falar sobre aquilo, até para que a gente possa chegar nas melhores decisões, nas melhores conclusões, nos melhores acordos ao longo de uma reunião. Mas não sai da conversa da fruta para a conversa da NASA, e isso é um exemplo clássico aí de perda de foco. Segundo ponto aí de reuniões eficientes é o pragmatismo. Então, as pessoas não ficarem dando voltas para falar o que tem que ser falado. As pessoas também levarem preparado certas coisas para a reunião. Então, se a gente vai precisar de alguns números, indicadores, isso tem que estar pronto. Se a gente vai precisar de um relatório ou de uma informação adicional, de preferência, isso tem que estar pronto lá na reunião. Então, você pode dar esse tom para a reunião. Você pode fazer esse combinado ali na reunião. Eu adoro fazer isso. Eu falo assim, time, eu vou pedir para que a gente seja pragmático aqui na reunião. Vá no ponto, né? Traga o argumento, usa o poder de ser conciso, fala muito falando pouco. Então, se a gente tiver pragmatismo, a gente vai ter uma reunião mais produtiva. E o terceiro P é o P de plano de ação. Nunca feche uma reunião sem definir o plano de ação, os acordos, os combinados, as implementações. Então, ao longo de uma reunião, você tem que ir construindo as ações. Para mim, uma das coisas que mais indica se a reunião foi boa ou não é a quantidade e a qualidade de ações que foram estabelecidas ou não naquela reunião. E aí eu quero te dar aqui um template, um modelo, um framework para você estabelecer as ações em uma reunião. É o 3Qs. É uma forma de você construir plano de ação. E o 3Qs é uma metodologia que vem lá de Minas Gerais. Porque o primeiro Q é o que ele quer. O que é o Q do 3Qs? É você colocar de maneira específica cada uma das ações. É você gerar clareza no que tem que ser feito. O segundo Q é o Q de quem. Quem será o responsável por cada uma das ações, por cada um dos combinados. E o terceiro Q é o Q de quando, ou seja, qual é o prazo no qual aquilo tem que ser concluído. Então, toda ação em uma reunião tem que ter o 3Qs lá de Minas Gerais. Que quem quando, que quem quando, que quem quando. O que vai ser feito de maneira específica, clara, quem é o responsável de cada uma das demandas e qual é o prazo limite na qual aquela demanda tem que ser concluída. Muitas reuniões, o plano de ação fica solto. A reunião toma 1, 2, 3 horas, muita coisa é dita e falada, mas na semana seguinte, quase nada é colocado em prática. Por isso, sempre feche a reunião com a recapitulação do plano de ação. É chegar lá na reunião e falar, turma, vamos lá, vamos recapitular. Ó, o Rafael vai fazer tal coisa, a Juliana vai fazer tal coisa, o Carlos tem que fazer isso, isso e isso. Ó, a Raquel precisa dar um retorno em relação a isso, isso e isso. E muitas vezes, na recapitulação do plano de ação, você pode marcar uma próxima reunião de acompanhamento. Se tem muita coisa a ser feita, é importante existir reuniões de acompanhamento do plano de ação, reuniões de acompanhamento das implementações. Então, 3 P's das reuniões eficientes: pauta, pragmatismo e plano de ação. E Marcos, e sobre as reuniões desnecessárias? Cuidado com elas. Muitas vezes a gente convoca mais pessoas do que o necessário para uma reunião, então acaba que aquela reunião se torna desnecessária para muitas pessoas. Também
também muitas coisas às vezes poderiam ser resolvidas numa conversa em pé. Eu chamo da reunião em pé. A reunião em pé, ela tende a ser mais rápida, mais produtiva, mais ágil. Por quê? Porque as pessoas não se acomodam sentando. Então, quantas vezes, né, eu já parei o time assim, parte da empresa, fulano, vem cá, tal, vamos falar disso, daquilo e tal, enfim, e acaba sendo ali produtivo. Então, podem existir reuniões mais rápidas, reuniões que são em pé, que acaba evitando as reuniões desnecessárias. Outra coisa que evita a reunião desnecessária é uma boa comunicação através de grupos de WhatsApp, através de trocas de e-mail, através de falas que foram bem compreendidas. Que, por exemplo, se eu preciso reportar o resultado, vamos imaginar o gerente financeiro de uma empresa. Até alguns anos atrás, eu tinha esse costume, vou fazer uma reunião mensal aqui para olhar o DRE, o demonstrativo do resultado do exercício da minha empresa. Hoje eu não faço isso mensal, eu faço semestral. Mas todo mês, minha gerente financeira manda ali no grupo de WhatsApp Gestão Financeira, detalhadinho, os pontos altos e os pontos fracos do DRE. Ela reporta, ela estruturou uma apresentação. Então eu eliminei essa reunião mensal de análise do DRE, porque o report vem muito bem consolidado para mim. E além de vir muito bem consolidado, vem ali o resumo desse report, desse relatório para mim. Então, né, uma boa comunicação ali com e-mails, com relatórios, com grupos de WhatsApp também podem evitar reuniões desnecessárias. E para pensar, boa parte, grande parte da nossa vida, do nosso dia a dia enquanto empresários é dentro de reuniões. Então veja como é crucial você conduzir bem as reuniões. Fica ligado nisso, viu, dono e dona de empresa? Você ainda não está inscrito aqui no meu canal, para de dar bobeira na tomateira, se inscreve agora. E se você ainda não deixou o like e o joinha nesse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, porque isso ajuda a atrair mais dinheiro pro seu caixa, valeu? Pode acelerar.